Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, então, nós vamos continuar com o assunto da aula anterior. Nós vimos, então, começamos com os princípios administrativos. Vimos os dois supraprincípios, né? Indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público. Os princípios da supremacia, significando, então, que o Estado tem algumas prerrogativas, que o público ele vai se sobrepor ao interesse particular, então, sempre o interesse coletivo em primeiro lugar, claro, respeitando-se, sim, o direito privado. O princípio da indisponibilidade do interesse público, significando aí que o administrador ele não pode dispor do interesse público, já que ele não lhe pertence. O interesse público é o interesse da coletividade e tudo que o administrador fizer tem que ser em prol da coletividade. E aí passamos para os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais, então, também chamados de princípios mínimos, porque, sim, existem vários princípios que a administração deve observar, mas, no mínimo, estes princípios que estão previstos na Constituição, no artigo 37, caput da Constituição, chamados os princípios mínimos, que é o nosso famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade, significando que a administração ela somente pode agir se estiver previsto em lei. Na verdade, é a subordinação à lei. Somente pode agir se estiver previsto em lei. Falando nesse princípio, uma legalidade ampla. Lei, decretos, portarias, tem que estar previsto, tem que estar autorizado aqui pela norma jurídica. Diferente do particular, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, sim, o administrador, pelo princípio da legalidade, está subordinado ao que disciplina a lei. O princípio da impessoalidade significa que o administrador público ele deve agir sem discriminações benéficas ou detrimentosas, consoante disciplina o nosso querido Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, ele tem que agir de forma impessoal, ele não pode olhar a quem está sendo destinado aquele ato. Tem que ser para a coletividade, eu não posso praticar atos pessoais, atos individuais, ok? Inclusive, na própria publicidade institucional, o artigo 37, parágrafo 1º, diz que a publicidade tem que ser realizada, mas tem que ser realizada de forma impessoal. Não pode constar nomes, símbolos que identifique aquela pessoa, ok? Então, princípio da impessoalidade. Também dentro do princípio da impessoalidade, nós temos a previsão ali, a vedação ao nepotismo, ou seja, a proibição de contratação de parentes até o 3º grau, inclusive para cargos de chefia e direção e assessoramento. Então, vedado pela súmula vinculante número 13. Então, o nosso princípio da impessoalidade, que aí veda o nepotismo, justamente porque tem que ser impessoal, a atuação não pode ser pessoal, não pode ser direcionada. E temos dentro dele também a teoria do órgão, ou seja, justamente por conta do princípio da impessoalidade, os atos praticados pelo gestor público são imputados ao órgão, à pessoa jurídica ao qual ele faz parte. Então, não é o servidor X que praticou o ato, mas é a administração pública. Pelo princípio da moralidade, então, o administrador ele deve agir com honestidade, com boa-fé, visando as melhores práticas, ok? Buscar o melhor resultado possível. Pelo princípio, então, da publicidade, a administração deve dar transparência, ela deve dar publicidade de seus atos, justamente para que a comunidade, a sociedade, ela possa acompanhar e fiscalizar o que está sendo praticado pela administração. Então, tem que dar publicidade, lembrando que publicidade é diferente de publicação. A publicação é uma das formas de dar publicidade. Eu publicar no Diário Oficial é uma das formas. Pode ser de outras formas, pode ser uma notificação pessoal, pode ser pelo correio, enfim, várias formas de dar publicidade. E lembrando que existem algumas exceções ao princípio, que são aquelas previstas na própria Constituição. No caso de sigilo de dados dos envolvidos, no caso de segurança do Estado, ou nos atos processuais que assim a lei determinar.
Então, nestes casos, nós temos ali a exceção ao princípio da publicidade. E, por fim, o nosso princípio da eficiência. O princípio da eficiência não constava no rol do artigo 37 quando a Constituição foi publicada. Ele foi colocado posteriormente pela Emenda Constitucional 19 de 98. Então, o princípio da eficiência foi incluído ali no artigo 37, significando que a administração pública, que o administrador público, ela deve agir buscando o melhor resultado possível com o menor gasto possível. Na verdade, é a ausência de desperdício, okay? Sempre buscando ali ser eficiente, sempre buscando uma efetividade. É uma forma de buscar sempre o melhor possível, evitar desperdícios, ok? Então, esse é o nosso princípio da eficiência. Nós temos alguns exemplos aí na legislação de que se busca uma eficiência na administração pública. Por exemplo, o estágio probatório para o servidor público, a avaliação periódica de desempenho do servidor, né, para saber se realmente é eficiente. Nós temos ali a possibilidade de desconcentração e de descentralização, que depois a gente fala o que é, e que também ajuda ali o Estado a ser mais eficiente. Então, aqui, os nossos princípios constitucionais. Mas, além destes princípios constitucionais, nós temos os princípios infraconstitucionais, ou seja, aqueles que o administrador deve observar, mas que não estão de forma expressa na Constituição Federal, não estão previstos na Constituição. Eles vêm previstos em outras leis que regulam ali atividades administrativas, ok? Então, a gente tem alguns outros princípios, a gente não vai abordar todos, nós vamos falar dos principais princípios infraconstitucionais, aqueles que impactam mais diretamente a atividade administrativa. A começar pelo princípio da continuidade, o princípio da continuidade. Por que esse princípio ele é importante? Ele vem e estabelece que a atividade administrativa ela deve ser de forma ininterrupta, ok? É a exigência de que o Estado realize a atividade de forma contínua, não podendo parar a prestação de serviços públicos, não comportando falhas ou interrupções, já que muitas das necessidades da comunidade são inadiáveis, né? Por exemplo, o serviço de abastecimento de água e energia elétrica à população. Então, o serviço público ele não pode ser interrompido, né? Ele não pode haver uma interrupção abrupta, né, da prestação do serviço público. A prestação ela deve ser contínua. Esse princípio, gente, ele está previsto no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987 de 95, que é a lei que trata das concessões e permissões de serviço público. E aí lá diz que a atividade administrativa, o serviço público deve ser prestado de forma ininterrupta, de forma contínua. Não pode ali haver falhas ou interrupções desnecessárias, ok? Então, sempre nessa ideia de continuamente com os serviços públicos serem prestados, ok? Aí, o Celso, ele fala que esse seria um princípio ali decorrente da obrigatoriedade do serviço da atividade pública. Então, sempre a atividade tem que ser prestada de forma contínua, já que o Estado desempenha atividades essenciais ou necessárias à coletividade. Aqui, algumas questões se põem diante da existência deste princípio, né? A primeira questão delas é a possibilidade do servidor público exercer a greve. Então, será que o servidor público tem direito de greve? Então, essa pergunta é respondida pelo artigo 37, inciso 6 da Constituição Federal, inciso 7, perdão, da Constituição Federal, que garante o direito ao exercício de greve pelos servidores públicos, ok? Então, se
a Constituição assegura o direito de greve do servidor público. Ele tem esse direito. O que acontece? Acontece que, só antes, militares não têm direito à greve nem à sindicalização, tá? Então, quando a gente fala servidores públicos têm direito à greve, servidores públicos civis. Os militares, eles não têm direito de greve nem de sindicalização, porque é vedado pela própria Constituição Federal. Inclusive, tem algumas decisões do STF equiparando Polícia Civil com Polícia Militar e dizendo que a Polícia Civil também não teria o direito de greve, tá? Então, equivalendo à polícia. Mas os demais servidores públicos, eles têm ali na Constituição a previsão do direito de greve. O que acontece? Acontece que a Constituição diz que o direito de greve do servidor público será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Qual é esta lei específica? Não temos. Até hoje não temos essa lei específica. Aí, o que aconteceu na época? Bom, aconteceu que quando eu não tenho lei específica, qual é o remédio constitucional que o cidadão ele pode se valer para que a legislação seja realizada? Qual é? Isso mesmo, o mandado de injunção. Então, os servidores lá, né, na época, ingressaram com mandado de injunção lá no STF, e o STF analisou o mandado de injunção e determinou ao Congresso que a legislação fosse efetuada. Não foi feito. Novo mandado de injunção, de novo o STF determina para o Congresso, olha, faça a lei, eles têm direito, faça a legislação para que eles possam exercer esse direito. Nada. Aí foi lá, mandado de injunção novamente. Aí o STF disse, tá bom, já que ninguém quer legislar sobre o assunto, determino eu. E aí o STF, lá, no mandado de injunção, julgando esse mandado de injunção, referente a esse exercício do direito de greve, ele disse que, enquanto não houver lei específica, que vai regulamentar especificamente a greve dos servidores, deverá ser utilizada a Lei Geral de Greve, que é a Lei 7783 de 89, para que eles possam exercer este direito, ok? Justamente para evitar que a omissão legislativa cause prejuízos, né, ao direito constitucional, que é o exercício da greve pelo servidor público. Então, o STF disse, ok, pode exercer o seu direito à greve, observando a Lei Geral de Greve, a Lei 7783 de 89, claro, respeitadas as peculiaridades do serviço público, certo? Então, também tem isso. Pode fazer a greve, mas tem que respeitar as peculiaridades, ou seja, não pode haver paralisação de 100%, tem que manter aquele mínimo em funcionamento para não prejudicar, serviços essenciais principalmente, e aí tem lá o rol do que se considera serviços essenciais, que não podem haver ali essa paralisação total. Além disso, o STF, em 2016, analisando um recurso extraordinário, 693456, decidiu em tema de repercussão geral por unanimidade, por fixar a seguinte tese, presta atenção, a administração pública deve, veja, não é nem pode, deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. O que nós temos o STF dizendo? Que pode exercer o direito de greve, sim. No entanto, se você exercer seu direito de greve, a administração pública também tem direito de descontar os dias paralisados, exceto se resolverem fazer acordo de compensação. É isso que o STF diz. Então, pode fazer a greve, sim, ok. Pode haver o desconto, pode, a não ser que você chegue num acordo e aí se resolvam ali pela compensação dos horários. A não ser que a greve ela seja reconhecida como oriunda de uma conduta ilícita do poder público. Né? Então, se praticou, daí se reconhece a possibilidade de pagamento das horas. Ok? Então, vejam que o direito de greve é um direito constitucional
próprio STF já diz que pode haver, e isso não vai significar uma violação ao princípio da continuidade, desde que respeitada a Lei Geral de Greve e observadas as peculiaridades do serviço público, ok? Então, pode haver, não considera violação ao princípio da continuidade. Uma outra situação também, que se discute muito, e se haveria uma violação aqui do princípio da continuidade, é a possibilidade de, se haveria, na verdade, a possibilidade de interrupção na prestação de um serviço por inadimplemento de usuário. Será que é possível? Será que seria possível, né, se o contribuinte não efetuar o pagamento de energia, seria possível interromper a prestação deste serviço? Bom, vamos começar analisando o artigo que fala sobre estas situações. Está lá na Lei 8987 de 95, no artigo 6º, parágrafo 3º. Lá diz que fala sobre a prestação de serviços públicos. E aí lá, no parágrafo 3º, diz assim: não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência. Situação de emergência não viola o princípio da continuidade. Ah, aconteceu, sei lá, um raio, atingiu um poste, tem que ir lá arrumar, né? Uma enchente, alguma situação assim, situação de emergência não é descontinuidade. Então, situação de emergência. Mas continua. Ou após aviso prévio, quando? Aí vem o inciso 1. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança de suas instalações. Então, veja, eu preciso fazer manutenção das instalações. Posso fazer e não vai considerar violação ao princípio da continuidade? Posso, desde que tenha o prévio aviso. Então, geralmente aparece, não sei se vocês já perceberam, geralmente vem um aviso no site da companhia ou do próprio município, do estado, vem lá. Os bairros X ficarão sem água no dia tal, na hora tal até tal, por conta de manutenção. É o aviso, estou avisando. Se eu aviso, eu posso fazer manutenção e não é considerado violação ao princípio da continuidade. Então, ok, a legislação estabelece isso. A grande questão que se põe é o inciso 2. Olha o que diz o inciso 2. Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. E esse aqui gera muita discussão. Por quê? Porque existe, na verdade, dois entendimentos aqui maiores. O primeiro entendimento, ele vem e diz assim: não pode haver interrupção no fornecimento de serviço, porque aplica-se para este caso o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor diz que não pode interromper o serviço. Se não há um pagamento, esta dívida ela deve ser cobrada pelos meios legais, sem haver a interrupção no fornecimento. Então, esse é um primeiro entendimento. Ele tem muitos doutrinadores que defendem que seja praticado desta forma. Já tem um outro entendimento que diz assim, não, se os usuários, né, se deixam de efetuar o pagamento, não haverá possibilidade de prestar esse serviço para toda a coletividade. Então, imaginem que, um exemplo assim, bem simplesinho. Tem lá 50 pessoas que pagam uma conta, pagam energia elétrica e a prestadora do serviço vai lá e presta para 50 pessoas e recebe dessas 50 pessoas. Se 5 pessoas deixam de pagar, ainda tem 45 que pagam, ainda ela consegue se manter. Então, ok. Mas, ainda assim, né? Mas digamos que 30 pessoas deixam de pagar. Como é que ela vai conseguir prestar o serviço para as 50 se 30 deixaram de pagar? Eu estaria prejudicando as 20 que estão pagando em dia. E aí, neste raciocínio, o STF entendeu por esta corrente, dizendo que, observando-se o interesse da coletividade, em nome do interesse da coletividade, pode haver a interrupção diante da inadimplência do usuário, desde que com prévio aviso. Então, se você deixa de fazer o pagamento lá da sua fatura de energia elétrica, vai receber na própria fatura. Eu não deixei de pagar no mês passado, nesse mês eu vou receber com aviso lá.
existe uma pendência nos nossos cadastros, realize a regularização do débito sob pena de haver interrupção no fornecimento. Vem lá o aviso. Aí faz o aviso, depois do aviso prévio, pode haver a interrupção no fornecimento. Ok? Então, o próprio STF já reconheceu essa possibilidade nesse sentido. Sempre interesse da coletividade. Só que ele vem e complementa essa informação. E ele diz assim, ok, quando houver inadimplência do usuário, pode haver interrupção do fornecimento, exceto no caso de serviços essenciais. Neste caso, não pode haver interrupção. Por exemplo, serviços lá prestados em hospitais. Então, se o hospital deixou de pagar a conta de energia elétrica, não pode haver interrupção. Senão, as pessoas que precisam de equipamentos, enfim, né, podem acabar perdendo a vida. Então, hospitais, serviços essenciais. Inclusive, teve um caso emblemático que o município deixou de efetuar o pagamento da iluminação pública e a prestadora do serviço foi lá e fez o corte. E aí foi para o STF, não, serviço de iluminação pública é serviço essencial, porque envolve questão de segurança pública, tudo isso, e disse não, questão de iluminação pública é serviço essencial. Então, nos serviços essenciais, não pode haver interrupção no fornecimento de energia elétrica. E aí, vocês podem estar se perguntando assim, professora, mas e se tenho na minha casa uma pessoa que depende de um aparelho, né, sei lá, para alguma situação específica, e ela está ligada nesse aparelho e precisa que esse aparelho, né, tenha energia e não pode haver, né, essa questão. Então, aí tem também o entendimento de que, havendo necessidade essencial, né, se deixar de efetuar o pagamento, não pode ser interrompido, ok? Quando houver uma prestação de um serviço essencial, ainda que seja uma casa, uma pessoa que depende de um aparelho. Ok? Certo? Então, esse é o nosso princípio da continuidade. O nosso próximo princípio é o princípio da autotutela. Nossa, esse é um princípio, gente, essencial. Ele vem como princípio, ele vem como poder, né, como função. Ele aparece em praticamente todas as situações. Ele aparece lá no ato administrativo. Então, ele sempre vai aparecer, porque é algo que é próprio da administração pública, ok? E, geralmente, provas de OAB, provas de concurso, gostam muito da questão da autotutela, seja ela princípio, seja ela prerrogativas, como eles... as mais diversas nomenclaturas. Mas eles gostam muito da autotutela. Tá, professora, ok, sei que eles gostam, mas o que significa autotutela? O próprio nome já diz. É a administração pública, ela possui, ela, né, tem o controle dos seus próprios atos. Ela tem o poder de rever os seus próprios atos, ok? Então, ela mesma pode rever os atos para trazer regularidade às suas condutas, ok? Então, a administração pública, por conta do princípio da autotutela, ela pode rever os seus atos, tendo a garantia de anular os atos praticados com ilegalidade ou revogar quando forem inoportunos ou inconvenientes, certo? Sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário. Veja, isso é autotutela. Eu mesmo estou revendo um ato que eu pratiquei porque existe alguma situação. Ou existe uma ilegalidade e aí eu anulo, ou existe apenas uma inconveniência na manutenção daquele ato e aí eu vou revogar. Gente, anota, anula por ilegalidade e revoga por inconveniência ou inoportunidade. Tá? Sério, isso é importante, porque as provas elas sempre vão colocar uma situação, problema, e aí lá vão te fazer dizer se é uma revogação ou uma anulação. E você tem que lembrar, anulo quando houver ilegalidade. Professora, qual que é a diferença? Bom, vamos lá, vamos dar um exemplo. Digamos que eu
fiz um concurso público, eu, administração pública, coloquei lá o edital de concurso público, e, de repente, eu descobri que houve uma fraude no concurso público. Quem ia prestar a prova, quem ia fazer as provas, distribuir as provas, enfim, houve uma fraude no concurso público. O que é a fraude? É uma ilegalidade? É. Então, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou anular o concurso público, porque houve uma ilegalidade. Tá, vamos dizer agora que a administração resolveu fazer uma licitação para comprar 50 carimbos. Ela ia fazer uma licitação para comprar 50 carimbos, lançou o edital lá que ela precisa comprar 50 carimbos. Sabe que é carimbo? Aquele que você pega na mão e carimba. Então, ela ia entregar para os servidores, e os servidores iam fazer esse carimbo manual, pegar o carimbo e carimbar a folha. E aí, passou um tempinho lá ainda no processo de aquisição desses carimbos, e surge no mercado uma máquina que carimba, sozinha. Uma máquina que carimba sozinha. E aí, vê o preço lá e é melhor ter a máquina. Né? É mais eficiente para a administração ter a máquina que carimba sozinho. E aí, gente? Vale a pena eu continuar com aquela licitação para comprar os carimbos? É conveniente que eu compre os carimbos? Não é. Ele deixou de ser conveniente. Deixou. Não é mais. Não vale a pena para a administração comprar aqueles carimbos. Pois ela vai lá e compra a máquina. É melhor para a administração. Só que não tem ilegalidade aqui. Então, eu não vou anular a licitação. O que eu vou fazer? Eu vou revogar aquela licitação. Entendeu a diferença? Se eu tenho ilegalidade, eu anulo. Se eu tenho simplesmente inconveniente, não faz mais sentido para a administração, eu revogo. E aí, muito cuidado, gente, porque vai vir a pergunta assim. Aí a pessoa se sentiu prejudicada porque ela queria vender os carimbos para a administração e ela entrou no Poder Judiciário, né? Ou a pessoa queria vender a máquina, não gostou da licitação e ela entrou no Poder Judiciário para que a administração não compre os carimbos. O Judiciário pode revogar o ato administrativo? Não. Não pode. Não pode. Então o Judiciário não pode fazer nada? Pode. O Judiciário ele pode anular se houver ilegalidade, mas ele não pode revogar um ato administrativo. O único que revoga é a administração, é quem praticou o ato. Aí vem a questão aqui. Tá, mas e se o Poder Judiciário praticou o ato no exercício da atividade administrativa dentro do Poder Judiciário? Aí ele revoga os seus próprios atos, realizados dentro da sua atividade administrativa. Mas se o ato foi praticado pelo município, por exemplo, o Poder Executivo, o Judiciário não pode revogar um ato do Poder Executivo, ok? Ele pode anular se houver uma ilegalidade. Vamos trazer um exemplo aqui, vamos ver se fica claro. Digamos que, vamos usar o exemplo do João. O João é servidor público, um servidor público exemplar, sempre comparece no trabalho, nunca chegou atrasado, enfim, ok, faz tudo certo. Mas um dia, né, ele, enfim, chegou atrasado e tal, não justificou, mas foi uma eventualidade, só que o diretor dele, isso não acontece, tá? Eu estou trazendo um exemplo bem abstrato. E aí o diretor lá, o chefe da repartição, não gostava dele, porque ele era muito certinho, e daí, sei lá, né? E aí ele resolveu que ele ia instaurar um processo administrativo disciplinar em face do João, porque ele tinha chegado atrasado sem justificativo. Instaurou o processo administrativo disciplinar, foi realizado, foi dada a ele a oportunidade de contraditório e ampla defesa, e ao final o chefe ali da repartição, a autoridade administrativa, que é responsável por julgar o processo administrativo, entendeu que ele deveria sofrer uma suspensão de 90 dias. E aplicou a suspensão de 90 dias. Gente, vamos no nosso exemplo, tá? Eu estou trazendo um exemplo que saiu um pouquinho da regra lá da 812, mas só para a gente entender aqui a diferença de revogação e anulação. Estamos trazendo um exemplo bem simples. Ok, então, vejam, porque ele chegou atrasado um dia, sem justificativa, o chefe deu uma suspensão de 90 dias, sem remuneração. É justo isso?
O José não achou que fosse justo. Ele disse, não, aqui não está certo isso. Aí ele entrou no judiciário. Aí o judiciário, o que o judiciário vai analisar? Legalidade. Aí ele olha o processo foi tudo certo. Não, foi dado contraditório, foi dada a defesa, foi respeitado todo o procedimento. Tá, professora, mas e aí? O João vai ficar suspenso por 90 dias? Na verdade, olha que interessante. Quando o judiciário analisar legalidade, ele pode analisar tanto em conformidade com a lei, tanto em conformidade com princípios. Qual princípio foi violado aqui? Proporcionalidade. É proporcional aplicar uma suspensão de 90 dias porque chegou atrasado uma vez sem justificativa? Então, aí o judiciário ele pode fazer essa verificação, a adequação daquele ato aos princípios. E aí houve uma violação de um princípio constitucional, o que o judiciário vai fazer? O judiciário, então, vai dizer que não pode aplicar uma pena de suspensão, uma penalidade de suspensão de 90 dias, mas sim uma advertência. Não, o judiciário não vai fazer isso. O que o judiciário vai fazer? Qual vai ser a decisão do judiciário? Uma anulação, que ele não pode revogar o ato administrativo e nem pode modificar o ato administrativo. Ele vai dizer assim, anula o processo administrativo pela ilegalidade em função da violação aos princípios constitucionais, da proporcionalidade, da razoabilidade, enfim. Houve uma ilegalidade porque houve uma violação de princípios. Ele anulou o ato. Não tem mais o processo administrativo. Tá, e daí agora? Aí o chefe da repartição, se quiser, ele tem que fazer novamente o processo administrativo aplicando o princípio da proporcionalidade. Entendeu? Vejam, o judiciário não vai revogar esse ato, o judiciário ele não vai, mas o judiciário ele vai anular, tanto com base na legalidade que está determinado em lei, quanto no que está previsto nos princípios. E aí ele anula o ato. Ele não aplica uma nova sanção, porque é um ato administrativo. Ele anula, e aí o chefe lá da repartição instaura novamente, e aí aplica a sanção correspondente, né? Enfim, aí que seja proporcional ao ato que foi praticado. Só queria dar esse exemplo para vocês ficarem atentos aos atos que são praticados, ok? O judiciário anula, a administração pública anula ou revoga, certo? E lembrem que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também exercem atividade administrativa dentro das suas áreas específicas. Por exemplo, o Poder Judiciário resolveu fazer uma licitação para comprar os carimbos. E aí o Poder Judiciário verificou que tinha uma máquina e ele não quer mais comprar os carimbos. Ele pode revogar? Pode, porque o ato é dele. Então, no exercício da sua atividade administrativa, ele pode revogar. Ele não pode revogar um ato praticado pelo Executivo ou pelo Legislativo. Nestes casos, ele anula. Ok? Entendido? Então, esse é o nosso princípio da autotutela, que inclusive tem uma súmula estabelecendo exatamente isso, que é a súmula 473 do STF, que diz que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados o direito adquirido e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Ok? A gente tem também lá o artigo 53 da Lei 9784 de 99, que é a Lei Geral do Processo Administrativo, que diz que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados o direito adquirido. Então vejam que a administração ela não precisa ser provocada para rever os seus próprios atos. Inclusive isso. A própria administração percebe que praticou um ato irregular, ela pode rever este ato. Ela não precisa que alguém avise, olha, você praticou um ato irregular. Não, ela mesmo verificando isso, ela mesma revê o seu ato, ok? Claro que se ela não vê, alguém pode provocar, tá? Mas ela pode, então, rever os seus próprios atos, certo? E aí nós temos o princípio da autotutela. A gente vai falar, quando entrarmos na questão do ato administrativo, na questão da convalidação
e na questão da estabilização dos efeitos do ato, mas a gente vai deixar isso para o momento oportuno, ok? Por enquanto, lembrem do princípio da autotutela, a administração pode rever seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando quando forem inconvenientes ou inoportunos, certo? Próximo princípio, princípio da presunção de legitimidade. Esse também é um princípio muito legal e muito aplicado pela administração pública. O que ele significa? Na verdade, é uma presunção, os atos praticados pela administração pública, e a gente vai falar disso também quando falar de ato administrativo, mas os atos praticados pela administração pública, eles têm presunção de legitimidade, de legalidade e de veracidade, ok? Então, todas as vezes que a administração pública ela pratica um ato, presume-se que esse ato é legítimo, é legal e é verdadeiro, tá? Isso é o princípio da presunção de legitimidade. Ah, professora, então eu vou presumir sempre de forma absoluta que aquele ato é correto? Você vai presumir, mas ela não é absoluta, ok? É uma presunção relativa, admite prova em contrário. Então, se você conseguir comprovar que não há legalidade no ato, ou o ato não é verdadeiro, ou não é legítimo, pode impugnar aquele ato, ok? Então, a presunção de veracidade, ela não é absoluta. A situação que foi descrita pelo poder público, ela admite prova em contrário pelo particular interessado, ok? Então, é possível, sim, que você vá lá e impugne aquele ato, certo? Aqui é uma presunção relativa de que aquela conduta administrativa foi praticada em conformidade com a lei, né? E aí ela é considerada legítima, é considerada apta a produzir efeitos, certo? Então, ela tem uma presunção de legitimidade. Então, quando, por exemplo, você recebe uma multa de trânsito, presume-se que esta multa está ok, que ela é legítima, que ela é legal, que ela é verdadeira. Ah, mas você recebeu a multa lá e vendo escrito que você passou num controle de velocidade a 580 por hora e o carro nem chega a isso. Bom, existe ali uma situação que você pode impugnar aquele ato, ok? Então, é possível, sim, a prova em contrário pelo particular, mas ele vem com esta presunção de legitimidade, ok? Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são dois princípios bem conhecidos. O princípio da razoabilidade, ele significa que o administrador, ele não pode atuar segundo seus valores particulares, não pode aqui, na verdade, o administrador, o gestor, pelo princípio da razoabilidade, está impedido de ter uma atuação desarrazoada ou despropositada. O agente ele não pode se valer do seu cargo ou de sua função com falsa intenção de cumprir a lei, né? Ele não pode agir de forma ilegal, ele não pode agir de forma arbitrária, fora dos padrões éticos e adequados, ok? Existe aqui um limite à discricionariedade do administrador. Ele deve agir sempre visando aquela conduta mais adequada. Então, mesmo quando a legislação permite uma certa discricionariedade, ele tem que agir em conformidade com a legislação e buscando ali, claro, a situação mais adequada. Então, uma razoabilidade. O professor José dos Santos Carvalho Filho, ele diz que a razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro dos limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa. Então, sempre eu tenho que atuar de forma razoável, de forma adequada, dentro ali, né, da melhor escolha possível. Não pode agir de forma ilegal, não pode agir de forma desarrazoada, ok? E o princípio da proporcionalidade, né? Sempre na ideia de que
a atuação deve ser proporcional, deve haver um equilíbrio entre os motivos que deram ensejo à prática do ato e a consequência jurídica da conduta. Foi o exemplo que eu falei para vocês, né? Ele chegou atrasado uma vez, sem justificativa, e recebeu uma penalidade de 90 dias de suspensão. Deve haver uma proporcionalidade entre o ato praticado e a consequência jurídica da conduta. A ideia deste princípio é evitar abusos na atuação do agente público, é evitar ali condutas inadequadas de agentes públicos, é para evitar que eles ultrapassem ali os limites quanto à adequação no desempenho de suas funções, ok? Então, busca um equilíbrio entre o ato praticado e a consequência jurídica, princípio da proporcionalidade. Então, vem aqui, dentro do princípio da proporcionalidade, de acordo com o STF, dentro dele, 3 subprincípios: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Então, sempre faz a ponderação dessas três partes, e aí verifica se o ato condiz com aquela situação, com aquela consequência que foi gerada. Ok? Princípio da motivação, isso é muito legal, também vai ser visto novamente lá quando falarmos de ato administrativo. Mas o que significa o princípio da motivação? O agente público, o administrador, ele deve indicar os pressupostos de fato e de direito que determinaram a prática de um determinado ato administrativo. Ele tem que explicar de forma clara e de forma precisa o porquê ele praticou aquele ato. Então, ele tem que explicar ali os pressupostos de fato e de direito daquela decisão que foi prolatada, daquele ato que foi praticado, demonstrando que há compatibilidade entre ambos, ok? Demonstrando que os pressupostos de fato, os pressupostos de direito foram observados. É a justificativa do ato, ok? Sempre vai ter que motivar. O rol de atos que devem obrigatoriamente ser motivados está no artigo 50 da Lei 9784. Ela tem um rol bem extenso. A maioria dos atos administrativos devem ser motivados. Eu devo justificar por que eu estou praticando aquele ato. Isso vale para as decisões. Se eu estou indeferindo um pedido, eu tenho que dizer por que eu estou indeferindo. Ok? Tem que sempre haver a justificativa. Se vier simplesmente lá na decisão indeferido, o ato padece de um vício, porque não foi devidamente motivado. Ok? Então, o nosso princípio da motivação. O princípio da especialidade, ele é mais relacionado à administração indireta. Também falaremos disso. Pelo princípio da especialidade, significa que as entidades estatais, elas não podem abandonar, alterar ou modificar a finalidade para a qual elas foram criadas. Por exemplo, imagine o INSS, é uma autarquia, foi criado para cuidar da Seguridade Social. Essa é a finalidade dele. Digamos que o INSS resolva agora prestar serviços educacionais. O que ele está fazendo? Violando o princípio da especialidade. Ele não pode modificar a finalidade para a qual ele foi criado, ok? Esse é o nosso princípio. Temos ainda o princípio da segurança jurídica, né? Que, na verdade, o princípio da segurança jurídica é para... esse princípio, ele é princípio, inclusive, considerado o princípio geral do direito, né? É base do Estado do Direito, que garante que o cidadão não seja surpreendido por alterações repentinas na ordem jurídica posta, ok? Então, é uma ideia de uma segurança mesmo, de uma garantia de que eu não vou ser surpreendido por algo diferente. Digamos que a administração sempre pratica o ato de uma determinada forma, vem praticando, de repente muda, assim, de uma hora para outra. Não. Isso viola o princípio da segurança jurídica. Então, o administrador, ele não pode, sem justa causa, invalidar atos administrativos, não pode desfazer as relações ou situações jurídicas consolidadas. Se vinha praticado daquele jeito e ele quer mudar, ele tem que dar um tempo para que a população se adeque àquele novo entendimento, para que ela se prepare para aquela alteração. Eu não posso fazer alterações, bruscas em situações já consolidadas, ok? Isso vem,
tem como consequência a irretroatividade das leis. Eu não posso hoje estabelecer uma lei, né, que preveja a aplicação para casos já passados, né? Então, a interpretação, inclusive lá na Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo em geral, diz que a interpretação da norma administrativa deve ser realizada da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Eu seguia sempre um determinado caminho. Aí hoje eu mudei, não posso voltar para as situações passadas. Tá? Isso é o princípio da segurança jurídica, né? Proteção à confiança, ok? A administração pública, caso praticar um ato em benefício de determinados particulares, não pode posteriormente retirar o benefício anteriormente concedido. Então, é um princípio que tem que dar certa estabilidade às relações jurídicas. Pois bem, nosso próximo princípio é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Eu sempre digo aos meus alunos que, quando forem estudar o princípio do contraditório e quiserem aprofundar este princípio, o livro da professora Odete Medawar, né? Ele é muito bom. Ela faz uma análise bem ampla deste princípio, ok? E ela traz ali umas alegações, umas informações bem diferenciadas, então é bem interessante dar uma olhadinha no livro dela. Pois bem, mas o que significa o princípio do contraditório e da ampla defesa? Ele está previsto no artigo 5º, 55 da Constituição Federal e significa dar ciência da existência do processo, ok? É um princípio, então, que determina que o particular, né, que deve-se dar ao particular o direito de saber o que acontece no processo administrativo ou judicial de seu endereço. Então, dar ciência da existência do processo, como ele vai se defender se ele não sabe que existe um processo? Então, para o contraditório e para a ampla defesa, ele tem que saber que existe. Esse princípio também constitui a bilateralidade processual, porque daí agora a parte é chamada para o processo. E também significa dar à parte a oportunidade para que ela se defenda. Então, é o direito de se manifestar nesse processo administrativo ou no processo judicial. O direito de requerer produzir as provas, ok? Então, esse é o princípio do contraditório e da ampla defesa, que, claro, é uma decorrência lógica do princípio do devido processo legal, que está exposto no artigo 5º, 54 da Constituição Federal. Então, nós temos aqui o princípio do contraditório e da ampla defesa. Vou constituir a bilateralidade, a participação do interessado no processo. Não respeito ao princípio aqui da igualdade na relação processual. O particular interessado ele deve ser notificado ali dos atos a serem praticados. Ele deve ser notificado, deve ser informado do seu direito de produzir provas e de participar da produção de todas as provas produzidas nos autos, ok? A professora Odete, ela abre a questão da ampla defesa e diz que a ampla defesa, ela contempla a defesa prévia, ou seja, tem que ser antes, se for depois da decisão não adianta de nada, então ela tem que ser prévia. Ela significa que as partes elas devem ser informadas de todos os atos do processo, então tem que ser informadas. Elas devem estar aptas, a elas deve ser dada a oportunidade de produzir todas as provas possíveis, mas além disso, além de produzir as provas, que as provas sejam efetivamente analisadas pelo julgador. Adianta eu produzir várias provas e o julgador não analisar essas provas? Não, aqui deve haver a real avaliação da prova produzida pelo particular, ok?
Então, claro, vedadas as provas ilícitas ou meramente protelatórias, essas podem ser indeferidas. Mas ele vai produzir as provas e as provas devem ser analisadas. E, além disso, a ampla defesa envolve aqui o duplo grau de jurisdição, a possibilidade de recurso, ok? Dentro dessa ideia da defesa, nós temos uma questão. Se questionava muito se haveria a obrigatoriedade de presença de advogado nos processos administrativos. Aí o STJ, ele editou a súmula 343, dizendo que seria obrigatória a presença do advogado, certo? Então, ele fez essa súmula. Só que isso aqui acabou gerando um problema para a administração, porque ela teria que anular diversos processos e fazer novamente, já que não houve a presença do advogado e agora, pela súmula do STJ, deveria haver. E aí o STF, para resolver a situação, editou a súmula vinculante número 5, que diz que não é obrigatória a presença de advogado nos processos administrativos. Então, existe uma súmula vinculante. Esta súmula foi revogada, a súmula 343 do STJ, ok? Ela foi revogada. Então, hoje, mesmo antes, né, deixava de ser aplicada porque nós tínhamos a súmula vinculante, mas hoje ela não foi revogada. Então, o que nós temos hoje, a súmula vinculante número 5 do STF, que diz que não é obrigatória a presença de advogado. E aí muitos questionam esta súmula, porque a presença do advogado pode garantir o contraditório e a ampla defesa. Eu sempre digo para os meus alunos, não é obrigatória, mas é extremamente recomendável, porque o advogado conhece o procedimento administrativo. E aí ele pode verificar se há ou não alguma irregularidade. Mas, se houver alguma pergunta de prova, súmula vinculante número 5, não é obrigatória a presença de advogado nos processos administrativos disciplinares, ok? E aí, dentro do duplo grau de jurisdição, uma questão importante aqui é que, sim, deve haver o direito ao duplo grau, que é o direito de recurso, por exemplo, foi proferida uma decisão que eu não concordo na via administrativa, eu posso entrar com uma ação no judiciário visando anular essa decisão, ou eu posso recorrer dessa decisão. Então, mesmo dentro da administração pública, eu posso apresentar recurso. E aí, na apresentação de recurso dentro da via administrativa, aplica-se a súmula vinculante número 21, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo, ok? Então, a administração pública ela não pode exigir, né, depósito ou dinheiro para a interposição de recurso, ok? Tem que ser garantido o duplo grau de jurisdição. Esse é o nosso princípio, então, justamente para atender o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, vejam que nós temos uma série de atos aqui que visam garantir, sim, toda essa participação do interessado nos processos administrativos, tá? Então, contraditório e ampla defesa, ele é um princípio do direito, então, também lá no processo judicial tem contraditório, tem ampla defesa, no processo administrativo também a gente aplica esse princípio. Então, sempre dando possibilidade de atuação aqui ao particular, de apresentar defesa, de apresentar provas, de possibilidade de apresentar recurso daquela decisão que lhe foi desfavorável. Professora, mas e se eu apresentei defesa, foi indeferido, apresentei recurso e foi indeferido, eu não posso mais discutir? Pode, aí no judiciário. Aí você não vai fazer um recurso para o judiciário, vai entrar com uma ação própria no judiciário. Ok? Por fim, aí dentro, claro, existem outros, mas estamos falando dos principais, o princípio da isonomia. Né? Aqui no direito administrativo, como no direito como um todo, o princípio da isonomia vai significar tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Na verdade, quando a gente fala de um princípio de igualdade, todos no processo devem ter a mesma regra, ter os mesmos direitos. Né? E quando houver situações desiguais, eu tenho que aplicar a desigualdade, tá? Então, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, né, com o fim de que eles se desigualem. É o nosso princípio da isonomia dentro aqui do direito administrativo e do direito como um todo.
Ok, gente? Tudo certo? Espero que sim.